Eu não poderia deixar de falar, Barreto, na esteira de mais um caso de denúncia de assédio, de importunação, de violência contra a mulher, e nesse caso do Inter, e já passadas aí quase 48 horas daquela coletiva do Tite, em que ele passou um pano tremendo para a condenação do Daniel Alves. Teve tempo agora, inclusive, para se retratar depois da repercussão que a fala dele teve. Então, se ele não entendeu a gravidade, também não entendeu pela repercussão ou não se importa. E aí vale dizer o seguinte, né? Naquele tempo em que o Tite levou para comentar o caso do Daniel Alves e trazer o do Neymar à baila, 2 mulheres foram estupradas no Brasil. Né? Pela estimativa do IPEA, são 822 mil estupros por ano. E não são 822 mil denúncias falsas. Né? Isso são casos muito raros. E o caso, inclusive, que ele escolheu trazer à tona no seu infeliz comentário, que é o caso do Neymar, é um caso em que não há golpe comprovado. Né? O caso foi arquivado por falta de provas, o caso do Neymar. O Neymar teve uma acusação grave que levou ao rompimento da Nike, do contrato que a Nike tinha com ele. É um caso que ele se recusou a colaborar e, por isso, teve seu contrato rompido. A família do Neymar, que foi responsável também pelo pagamento da multa que reduziu a pena do Daniel Alves. Então, o Tite, ele não só deixou bastante claro que a questão da violência contra a mulher não importa para ele, porque ele disse que não estava de posse dos fatos verdadeiros. Então, ou ele não se importou em ler a sentença, ou ele leu e achou que era mentira, né? Não acreditou na palavra da mulher, nas evidências e nem na justiça espanhola. Então, ele não só fez uma fala infeliz teria sido ele dizer, prefiro não comentar. A fala dele foi nociva, a fala do Tite foi nociva porque ela reforça a ideia de que mulheres mentem sobre estupro. E mulheres mentem sobre estupro numa escala infinitamente menor do que estupros realmente acontecem, não são coisas equivalentes. Então, num cenário em que a gente vive, em que uma jornalista não consegue trabalhar porque está sendo importunada por um funcionário vestindo a fantasia de mascote do clube, em que 2 mulheres são estupradas por minuto no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, um cara que tem a força do Tite, a representatividade do Tite, não só como um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, mas também como um cara que é reconhecido pelo seu lado humano, pela importância que ele dá ao ser humano, não só ao jogador de futebol. Essa fala dele é muito prejudicial porque reforça a ideia de que mulheres mentem, quando, na verdade, o que acontece é que mulheres estão sendo estupradas e sofrendo violência todos os dias. E a fala do Tite vai na contramão disso, mostrando que ele é apenas mais um integrante desse pacto que defende os seus e não se preocupa em nada com a vítima, que sequer foi mencionada na fala do Tite. Quando a gente olha todo o caso lá na Espanha, a gente percebe que desde o protocolo inicial que a Boate acionou para assessorar a vítima, e agora sim, confirmadamente vítima, afinal de contas, o caso foi julgado, até a quantidade de vezes que Daniel Alves mentiu, trocou as suas versões, né? Modificou as suas versões para tentar amenizar ou para tentar justificar alguma coisa que ele tenha feito ali, ficou muito claro que houve um trabalho muito bem apurado sobre aquela questão. E a gente confia, a gente acredita, ou acreditava no Tite, todo esse tino sobre as coisas feitas de um jeito muito correto, né? É óbvio, a gente pode questionar um monte de coisa que ele faz em campo, mas ele sempre transmitiu para a gente essa figura que embarcava na razão. Eu acho que foi, acima de tudo, muito frustrante para o tamanho do que o Tite é no imaginário brasileiro. A gente sempre olhou o Tite como uma referência sobre, inclusive, interpretações sociais, sobre interpretações de como o futebol, de alguma forma, precisa dialogar com a sociedade. Foi uma cena absolutamente frustrante para a gente que respeita a carreira do Tite, porque talvez para tentar amenizar alguma relação que ele teve historicamente com o próprio Daniel Alves, afinal de contas, ele o levou na Copa do Mundo como uma das referências de liderança e semanas depois acontece o que acontece, ele acabou sendo mais um elemento dessa conjuntura corporativista, dessa conjuntura, acima de tudo, machista e misógina, que rege os vestiários do futebol brasileiro. Foi uma cena muito desgostosa e eu espero que ele se repare, porque o tamanho que ele tem no futebol brasileiro demanda essa reparação,
porque, além de tudo, eu gostei muito de sua palavra, Alicia, foi nocivo. Não é uma questão... A comparação é nociva. A comparação, a comparação traz elementos sobre situações que não cabem em algo que já foi julgado, em algo que tem provas, em algo que todo o processo para a chegada na pena foi muito bem apurado, muito bem colocado pela justiça espanhola. Uma página triste na história do Adenor. E nós acompanhamos aí um desenvolvimento dessa história, né? O Barcelona retirou Daniel Alves da lista de lendas do clube, né? Bahia tinha feito isso, Barreto também. E é complexo isso, né? Porque os serviços que o Daniel Alves prestou ao Barcelona continuam lá, né? O clube não tem como abrir mão deles, né? Os gols que o Daniel Alves fez, os títulos que ajudou a conquistar, o nome dele vai estar escrito na história do clube. O que se pode fazer, e o que o Barcelona tenta fazer, é mudar o tratamento dado a ele, né? Sim. Esse foi um jogador que nós tivemos, que contribuiu com as nossas conquistas, mas a gente não quer dar a ele o tratamento de uma lenda do clube, porque aí o cara passa a ser um representante do clube e dos valores do clube, né? Essa me parece ser a razão por trás de retirar o nome do Daniel dessa lista, né? Sim, e é muito complicado, né? Essa é uma discussão bastante complexa, Barreto, Caju, como separar, né, a arte do artista. E a gente vive uma enxurrada de denúncias contra pessoas famosas, conhecidas, com suas produções culturais e esportivas, que não têm como ser apagadas, não vão deixar de existir. Mas essas pessoas não precisam ser exemplo, essas pessoas não precisam ser referências, essas pessoas não podem ser lendas. Porque quando uma figura como o Tite passa pano para o Daniel Alves, usando o exemplo do Neymar, que também não deveria ser o exemplo desse momento. Quando um jogador como esse se mantém como lenda na história do clube, ou tem uma estátua numa cidade, que também vai deixar de ter, tudo isso mostra o seguinte: você pode estuprar uma mulher, ser condenado e ainda assim manter o seu status. Isso é desesperador. E o caso do Daniel Alves, ele carrega um peso muito grande porque foi preciso ser o caso perfeito em que havia lei, havia protocolo, houve coragem da vítima, havia evidências que nesses casos são difíceis de haver, houve uma justiça bastante rigorosa, uma vítima que fez questão de se manter no anonimato todo o tempo, que desde o primeiro momento abriu mão do dinheiro a que ela teria direito por lei. O cara foi condenado e ainda assim o pessoal está dizendo não, mas é golpe. Não, mas veja bem, com o outro não foi bem assim. Então, assim, se num cenário como esse, em que tudo acontece, em que se obtém uma vitória tão rara, ainda assim as pessoas questionam, e uma pessoa como o Tite questiona, que mensagem a gente está enviando para a sociedade? Para as mulheres, a gente está dizendo, não adianta denunciar, porque ninguém vai acreditar em você. E para os homens, a gente está dizendo, fica à vontade para continuar cometendo crimes, porque ainda que você seja condenado, vão passar a mão na sua cabeça. O Daniel ele deve sair da cadeia no meio do ano que vem, pelo que a gente entendeu. É difícil imaginar que queira retomar a carreira de jogador. Ah, não me surpreenderia, Marcelo Barreto. Não, eu digo mais pela questão da idade. Da idade, sim. Não pelo impacto da condenação, né? Estou pensando de forma assim, até um pouco mais pragmática. Porque sempre tem também, né? Nesses casos de condenação, a gente em algum momento vai falar da reintegração, né? Como a pena foi branda, o Daniel Alves vai estar livre em pouco tempo, até pelos atenuantes que ele tem a partir de agora. E aí esse caso vai voltar à tona, né? O Barcelona, por exemplo, já de alguma forma se adianta. Sim. Né? Se ele não está na lista das lendas do clube, certamente o Barcelona não teria ou não terá um interesse em abrir as portas para o Daniel Alves ter outro tipo de carreira dentro do clube, como treinador, como assistente, o que quer que seja, né? Então, pelo menos assim, o clube com o qual ele está mais ligado, né? A ligação mais forte do Daniel é com o Barcelona, esse clube já está dizendo que não abre as portas para ele depois. E aí é sempre uma discussão também complexa, né? Porque quem cumpre pena tem o direito de ser reintegrado, tem o direito de voltar a trabalhar, exercer uma função profissional, mas a gente sempre debate aqui, porque esse caso, infelizmente, ele acaba voltando, né? A questão do impacto de imagem que o clube empresta a um ídolo, né?
quando o expõe, quando o acolhe, né? Porque ao acolher está imediatamente expondo a imagem desse jogador ou ex-jogador, o que quer que seja. E tudo depende muito do posicionamento, né? A gente falou muito do caso do Cuca, por exemplo, né? O que o Cuca pode fazer? Uma coisa que ele pode fazer é se tornar um aliado. Né? Se o Daniel Alves sai da prisão e se torna um aliado na luta, no combate à violência contra a mulher, por entender o que ele fez, o que o Daniel Alves fez até agora foi mentir. Ele contou 5 versões diferentes sobre o ocorrido. Em nenhum momento ele mostrou entender a gravidade do que ele fez. Né? Se ele sai da prisão e tem uma outra visão, isso precisa ser considerado quando ele saiu. Né? Ninguém está aqui defendendo que as pessoas sejam punidas para sempre. O que a gente está defendendo é que as pessoas compreendam que esses casos são absurdamente comuns, raramente punidos e muito graves. E que essas pessoas que cometem esses crimes precisam entender essa gravidade e se comprometer no combate para que essas coisas deixem de acontecer. E é muito difícil, gente, e eu entendo que para homens é difícil compreender o que é o medo constante de sofrer esse tipo de violência. É um medo agudo, permanente em todas as mulheres. E não é só o medo máximo, mas é o medo das não são pequenas, né? Das agressões diárias, como sofreu a colega lá no Rio Grande do Sul, que acusa o funcionário vestido de mascote do Inter de importunação sexual, que é você estar trabalhando e um cara te agarrar e te dar um beijo à força. Né? E, infelizmente, isso é muito comum para as mulheres que trabalham no futebol. É o constante estado de risco, né? É um constante estado de risco e que acontece no momento em que você precisa fazer o seu trabalho. Então, você tem que dar um jeito de engolir aquilo que está acontecendo para fazer o seu trabalho direito, porque você já sabe que vai ser cobrada num nível acima da média. Então, se você fizer um trabalho mais ou menos, mas eu fui assediada, né? As pessoas vão se importar, as pessoas vão acreditar na sua palavra. Então, é muito difícil precisar trabalhar assim, viver assim, pegar o ônibus assim, ir para a escola assim, num constante estado de medo e constantemente sob risco. Então, eu espero que o Tite reflita sobre o que ele disse, como eu espero que o Daniel Alves reflita sobre o que ele fez e que essas pessoas se tornem aliados, porque não adianta. É uma luta que a gente só vence a partir do momento que essas coisas deixarem de acontecer. Como muito bem disse a Rafa Serafim aqui no Sport TV ontem, né, citando uma outra jurista citando uma jurista que o que aconteceu no caso do Daniel Alves não é justiça, é direito. Justiça são essas coisas deixarem de acontecer. E, infelizmente, com esse tipo de fala como a do Tite, a gente tem pouca esperança de que as pessoas tenham, de fato, compreendido a gravidade do problema. E esses casos... eles vão aparecendo em lugares assim tão disparatados, né? Hoje a gente está tratando assim de um jogador rico e consagrado, um jogador que conquistou tudo, né? Recordista de títulos, e tal, né? Então uma pessoa que tem uma vida estável, uma vida resolvida financeiramente, que você imagina que, né? É uma pessoa que também pode ter todas as condições de entender como é que funciona a sociedade, quer dizer, que tem uma postura pública, né? Eu não sei se eu estou conseguindo chegar no lugar onde eu gostaria, mas assim, é porque às vezes a gente também associa os crimes de importúnio sexual ou de agressão sexual, ou o mais grave de todos, que é o estupro, a situações sociais muito degradadas, né? E eles estão espalhados por todos os lugares. Quer dizer, você tem um jogador rico num ambiente sofisticado, sim, cometendo um ato como esse, o Daniel. E você tem claro que o que a gente está falando da mascote enfim, da pessoa, né, que representa a mascote do Inter, é um caso menos grave do que o do Daniel, mas que continua sendo um caso que ele vai ter que responder criminalmente, né? Num ambiente de trabalho, né, de um cara que está vestindo uma fantasia que também é voltada para o público infantil muito, né? Quer dizer, olha o papel que aquele cara estava desempenhando ali e dentro desse, né, dentro desse papel, representando esse papel, ele ainda tem na cabeça dele essa... enfim... É a desesperança, né, Barreto? Total.
Eu não quero ser... É que eu não quero que essa fala soe preconceituosa, de dizer assim, mas esses caras, entendeu? Tem outros caras que poderiam estar aí cometendo agressão sexual. Não, não é isso, mas é assim, a gente relaciona a um determinado tipo de ambiente ou de condição social. E é muito pior do que isso, porque é espalhado. Está em qualquer lugar mesmo, né? Isso, os números deixam isso bem claro, né? Quando a gente fala de estimadas 2 mulheres por minuto, a maioria delas crianças, a maioria delas dentro de casa. Né? E quando a gente fala desse número, fica muito claro de que não tem distinção de classe, de cor, de sexo, de posição social. Existem alguns recortes que tornam isso mais grave, sim, mas isso acontece com todas as mulheres. E a questão dos homens ricos e famosos, ela é, sim, bastante perniciosa, porque ela dá a eles uma sensação de engrandecimento. Poder. Esses caras, além do poder, esses caras são tratados como seres humanos extraordinários. E como seres humanos extraordinários, muitos deles pensam que as regras de convivência sociais e até as leis não se aplicam a eles. E que mesmo que eles tenham que enfrentar a lei, haverá no fim a certeza da impunidade. Exatamente. Que de alguma forma vai escapar. E de alguma forma vai escapar. O caso do Neymar, que obviamente, deixando bastante claro que não é condenado de coisa alguma, é bastante emblemático. Ele é acusado de assédio sexual por uma funcionária da Nike, tem seu contrato rompido pela falta de colaboração nas investigações, e no dia seguinte ele tem um contrato de centenas de milhões com uma outra empresa e este assunto morre. Esse é um assunto que praticamente ninguém fala. Claro, é só uma acusação? É só uma acusação, mas ela existe. Alguém contou uma história que não chegou a ser averiguada porque ele não colaborou. Então, isso está em toda parte, né? E não está só com o Neymar, e a gente sabe de muitos casos que não são relatados porque as pessoas não têm coragem, porque veem o que acontece até quando o cara é condenado. Então, eu vejo como muito importante a gente dar destaque para esse tipo de situação, Barreto, porque, como você falou, acontece no ambiente de trabalho, acontece no transporte público, acontece com gente rica, com gente pobre, acontece com todo mundo. E é muito importante que a gente não deixe de mostrar o risco que a gente corre todos os dias, para não tratar esse assunto como uma banalidade, como uma nota de rodapé. Porque ontem, nos programas esportivos, naturalmente, a gente passou 90% do tempo falando do que aconteceu dentro de campo e uma notinha, assim, sobre o comentário sobre o Daniel Alves. E, na verdade, essa é uma notícia muito importante. O comentário do Tite é o grande destaque do Fla-Flu, infelizmente. Eu gostaria que não fosse, eu gostaria que ele, né, tivesse tido uma outra postura. E eu gostaria muito que os nossos colegas que têm a oportunidade de estar em coletiva sigam confrontando o Tite e outras figuras para que se posicionem e, espero, revejam algumas das suas declarações.